terreno. Para quem não sabe, os anjos de Deus já sonharam fazer essa obra. Eu também concedendo aos que têm o seu nome para fazer essa obra. Olha lá, pessoal. Salmo 103, verso 15, 16. Comunica sobre a brevidade da vida. Escute, tem pessoas vivendo a vida terrena como se ela fosse interminável, desenfreada, bebendo todas as taças que o mundo mal oferece. Utopia, equívoco seu. Olha só o que a Bíblia nos ensina. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Você entendeu a metáfora? Erva do campo, a flor. E quando sopra o vento, olha como termina. Daí em diante ninguém a conhece. Ninguém sabe da existência dele. Vou trazer para a vida prática. É uma pergunta retórica que eu vou fazer. Você sabe qual era o nome do seu tataravô? Você sabe que não. Não importa quem foi. Não importa se ele foi um bom cidadão, a existência dele. Se foi, deixou de ser. Sabe o que vai acontecer na sua partida? Choro e lamentação ao redor daquele cadáver. Desce o túmulo. E alguns dias está crescendo tapinha ali onde você foi enterrado. Daqui a 2 anos, as pessoas não sabem qual é o seu nome. Daqui a 5 anos, é até pecado falar teu nome dentro de casa. E não fala o nome do morto, não. Daqui a 10 anos, ninguém sabe o que você. Sabe o que está comunicando? Está aqui no salmo. É como a flor do campo. É como a erva que cresce, soprando o vento, desaparece. Ninguém sabe da sua existência. Todavia, você não é um corpo, você possui uma alma. Isso aqui é um chamado para a reflexão da sua vida. Sabe o que significa a metáfora do vento? Quando ele diz, e soprando o vento, desaparece. O vento significa, na Bíblia Sagrada, a morte, a partida. É um chamado de Deus para você contar seus dias de maneira que alcance o coração sábio. Tal como o salmista disse, Deus, ensina-me a contar meu dia de maneira que alcance o coração sábio. Sabe como sucede isso? Temendo a Deus. Tema a Deus. O que é temer a Deus? Abandone os seus ídolos, abandone hoje a mesa e as taças que o mundo mal tem posto para você. Venha ao pé da cruz e chore as suas pregações. Se renda a Jesus. Esse corpo aí, ele é provisório. A Bíblia usa a metáfora de uma tenda para comunicar a fragilidade que é esse corpo. Uma doença inesperada, um acidente. Se não, a contagem do tempo, você vê ela cedendo, ruindo. Mas a alma, a tua alma ela é eterna. E é aqui em vida eterna que você decide. Se quer usufruir da segunda parte do versículo aqui. Porque olha o que diz a segunda parte do versículo. Salmo 103. Versículo 16. Mas, e falando da transitoriedade do corpo, né? Da vida humana. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre quem? Sobre os filhos dele. Sabe o que é misericórdia? Toda vez que você ouvir falar a palavra de Deus, tem misericórdia. Misericórdia é uma dádiva imerecida
ao pecador arrependido. Significa Deus restaurando o pecador arrependido. Mas eu insisto, não é após o túmulo, não é após você passar por outro lado da existência. É aqui, antes de ficar a tua vida terrena, que você põe a vida no altar e teme a Deus, servindo e adorando. Vou dizer uma coisa aqui, viu? O que você está falando? Tem pessoas aqui que não podiam escutar. É melhor você acertar com Deus aqui. E alcançar graça e misericórdia de Deus. Vou contar aqui um testemunho real. Eu sou de coração, sou nato de coração. Estou morando muito no Rio. Eu peguei minha moto e disse: eu vou até Belém e fui evangelizando. Santa Maria. Agora eu vou pegar lá e Castanhal. Pegar aqui e terminar. Se alguém disser para mim parar, eu paro, pegando a minha decisão. Eu peguei. Quando eu estou saindo do terminal, do estacionamento, passou um grupo de senhores. Parece que era um taxista, está meio unido aqui. Eu passo. Quando eu vou subir na minha moto, eu escuto uma voz. E não era a voz humana. E nem voz das trevas. Dias contados. Fez a porta. Naquele momento, Deus me direcionou aqueles senhores, Deus tomou meus lados. Dias contados. Alguns de vocês, que Deus levantou da cova, tirou do leito da morte, e qual o propósito de Deus ter acrescentado o teu dia de vida terrena? Para que tu desse a costa a ele? Para que tu te endebedasse com as taças do mundo mal? Mas o veredito do trono de Deus, dias contados. Achas que podes zombar de Deus? Achas que com a tua vida levando citradamente podes escarnecer de Deus? Decida hoje, céu ou inferno, o Altíssimo ou o Filho, Deus ou os demônios. Essa decisão é tomada quando você dá um passo ao pé da cruz e se submete ao senhorio e majestade de Jesus, se tornando cristiano. Meu desejo, a responsabilidade é sua. Então, você vai saber que tem um processo de caminho. Ou convicto, espero eu que você esteja na graça de Deus. Essa é a mensagem.